Então, pessoal, que nem eu falei para vocês, esse aqui é o exercício número 2 da página 352, né? É um exercício curto, onde aparece todos os casos de racionalização de denominadores junto. Lembrando que a letra D, ela não cai na prova, né? Porque ela não é uma raiz quadrada, ó, racionalizar. Quando eu digo racionalizar, que não cai na prova, numa raiz quarta, né? Então, vamos fazer o exercício 2 da página 352, como falei para vocês na aula. Eu tenho 11 dividido por raiz de 3. Racionalizar é eliminar o denominador, a raiz do denominador. Multiplico por raiz de 3 em cima e embaixo. 11 vezes raiz de 3, 11 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. A raiz de 9 é 3. Resposta 11 raiz de 3 sobre 3. Alguns alunos perguntaram, mas ficou o denominador? Sim, ele pode ficar, só não pode ser uma raiz. 21 dividido por raiz de 7. Multiplico por raiz de 7 em cima e embaixo. 21 vezes raiz de 7, 21 raiz de 7. 7 vezes 7, 49. A raiz de 49 é 7. 21 dividido por 7, dá para dividir. Resposta, 3 raiz de 7. Letra C. 4 dividido por 5 raiz de 2. Lembra? Um único termo, um único termo, um único termo. Aqui não são dois termos, esse é o erro mais comum do aluno. Então, como é um único termo, quem está me atrapalhando é a raiz de 2. Então, eu multiplico por raiz de 2 em cima e embaixo. Tem aluno que multiplica por 5 raiz de 2 em cima e embaixo. Dá o mesmo resultado, mas quem está me atrapalhando, por ser um único termo, é a raiz de 2. Então, 4 vezes raiz de 2, 4 raiz de 2, 5 raiz de 2 vezes raiz de 2, 5 raiz de 4. A raiz do 4 existe, é 2, 5 vezes 2, 10. 4 raiz de 2 dividido por 10 não é uma divisão exata, só que eles são múltiplos simultâneos do 2. Então, 4 dividido por 2 dá 2 e 10 dividido por 2 dá 5. Resposta, 2 raiz de 2 sobre 5. A letra D é uma situação que não vai cair em prova, tá? Mas eu vou fazer. Vejam, o que tem que ser feito? Tem que ser feito, como não é uma raiz quadrada, o índice menos o expoente. Vejam, 4 menos 1, o expoente era oculto, 3. Então eu multiplico pela raiz quarta de 6 na 3. Raiz quarta de 6 na 3. Por isso veio esse 3 aqui, ó, 4 menos 1, 3. 12 vezes a raiz quarta de 6 na 3, 12 raiz quarta de 6 na 3. A raiz quarta de 6 na 1 vezes a raiz quarta de 6 na 3, a raiz quarta de 6 na 4. Como o índice e expoente se igualam, jogo para fora. 12 raiz quarta de 6 na 3 sobre 6. Resposta final, 2 raiz quarta de 6 ao cubo. Ou resolve 6 ao cubo e coloca a resposta. Tá? Isso aqui é uma situação que eu não vou cobrar em prova em momento algum, né? Então, eu já nem resolvi. Aqui na letra E e na letra F, perceba que tem dois termos embaixo. Dois termos. Então, eu tenho que multiplicar pelo inverso desse sinal. Se ele é positivo, ele vai ficar negativo, ó. Então, eu vou multiplicar o numerador e o denominador por raiz de 3 menos raiz de 2. Raiz de 3 menos raiz de 2. 12 vezes raiz de 3, não faz, que é 36. Não é assim que se faz. 12 vezes raiz de 3, 12 raiz de 3. 12 vezes menos raiz de 2, menos 12 raiz de 2. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz do 4. Lembra? Posso confiar no taco, a gente já falou várias vezes sobre isso. Então, a raiz de 9 existe, é 3. A raiz do 4 existe, é 2. E 3 menos 2 dá 1, o que vai aniquilar, ou seja, anular o meu denominador 1, porque eu não escrevo. Resposta final, 12 raiz de 3 menos 12 raiz de 2. Essa é a situação, tá? Então, vejo que eu não posso juntar também 12 raiz de 3 com menos 12 raiz de 2. Eu não posso fazer isso, ok? Aqui é menos, dois termos separados por menos, então eu vou multiplicar por mais no meio. Lembrando, eu não mudo o sinal da frente, só do meio. 1 vezes 7, 7. 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Agora, posso confiar no taco. 7 vezes 7, 49, raiz de 2 vezes raiz de 2, menos raiz do 4. Quanto vale a raiz do 4? 2, ó. 49 menos 2, 47.
Resposta final, 7 mais raiz de 2 sobre 47. Então essa é só um exercício, né, de hoje que eu prometi para vocês que postaria, que será importante para a nossa prova do dia 3, que será apenas o capítulo 13 e 14. Um grande abraço, uma boa prova para todo mundo e até a nossa próxima aula.